pouquinho do seu Espírito. Diz que Ele derramou e todos foram cheios. Então, quando o Senhor derrama a sua graça, o avivamento sobre as nossas vidas, é para nós dar continuidade à obra de Deus, fazendo a obra com cautela, uma pessoa que venha realmente fazer a diferença, né? Porque, como eu citei, Jesus falou, ser-me-ei minhas testemunhas. Então, nós deveremos dar testemunho do Senhor aqui na terra, onde nós passarmos ser uma pessoa e sermos uma pessoa avivada. E como eu citei eu estou batendo na tecla do avivamento sobre a palavra, eu desconheço avivamento sem a palavra, eu fico vendo Josué, capítulo 1, versículo de número 8, quando o Senhor diz que não era para apartar dele a palavra, o livro da lei, era para ele meditar de dia e de noite. Então, se nós somos avivados, pastor, nós precisamos sempre estar meditando na palavra do Senhor e com cuidado, zelando a palavra do Senhor. É interessante, pastor, que a palavra diz lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra fala também lá no Salmo 1, né, bem-aventurado, né, aqueles que andam de acordo com a sua palavra. A gente vê toda a Bíblia ensinando acerca da palavra. É a palavra que nos aviva. Quando nós lemos a Bíblia, que muita gente não tem tempo nem para ler, e nem gosta de ler a Bíblia, porque quando nós vamos ministrar estudos bíblicos que levam justamente ao conhecimento, o povo, entendeu, dá um sono, uma moleza, não quer estudar. Mas a palavra de Deus é ela quem traz esse avivamento. Como? Quando eu estou lendo a palavra, Deus está falando comigo. E quando Deus está falando comigo, eu sinto a presença de Deus no meu coração. Eu quero contar um exemplo, por exemplo, quando eu leio a história de José do Egito, na palavra, então aquilo ali me edifica, que às vezes eu até me arrepio, entendeu? Lendo a palavra. E quando eu estou sentindo essa frieza, ou essa presença gloriosa do Espírito Santo, porque ele não vem de fora, ele está dentro de mim, que eu sou o templo do Espírito Santo, ele está dentro de você se você é um nascido de novo. Que a obra do avivamento, ela leva ao pecador ao arrependimento, e ele, entendeu, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Se me falha na mente, Charles Finney foi visitar uma fábrica, ele foi conhecer a fábrica, mas ele era tão cheio da presença de Deus, que quando ele entrou naquele ambiente sem falar nada, todo mundo, entendeu, começou a sentir a presença de Deus na sua vida, e chorar, e querer, entendeu, e ali muita gente se converteu com a presença do homem de Deus, visitando uma fábrica. Veja bem. Então, tem também um livro chamado, uma pregação, se não falha na mente agora, acerca do Deus irado, eu esqueci assim a palavra, mas o homem cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa mansa, ele é uma pessoa humilde, parecida com Jesus, ele é uma pessoa, entendeu, que procura entender e compreender as outras pessoas, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Nós não somos iguais em nada, até o nosso DNA é diferente do outro, não tem igualdade. É igualdade no sentido de que viemos do pó e biologicamente ao pó retornaremos. Mas com relação a conhecimento, altura, postura, tudo é diferente. E com relação a esse avivamento tão maravilhoso que acontece ainda hoje também no coração daqueles que estão avivados, é com uma finalidade. Não é para você se exaltar, mas é para que Deus seja exaltado através da sua vida. A outra coisa também importante, fundamental, como nós vemos no livro de Atos, você pode ler em casa, cumprindo-se assim o dia de Pentecostes, que nós falamos lá em Joel, aconteceu aqui, vindo-se um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa que estavam assentados. E apareceu, distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Muitos pensam que isso aqui era um avivamento, que era um avivamento, mas com a finalidade de proclamação da palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse.
Então aqui foi bem interessante, quando você vai lendo o contexto, você vai ver que havia pessoas de todas as nações próximas a Jerusalém, naquele dia e naquele momento ali presente, porque havia uma grande festa, e ali o povo tinha ido para aquela festa de Pentecostes, justamente para receber esse cheiro do Espírito Santo e tudo mais. A finalidade desse avivamento que aconteceu na vida dos discípulos, Jesus ele disse, ó, permanecer aqui até serem cheios do Espírito Santo para testemunhar da palavra. E observem que antes dos discípulos de passar por esse avivamento, serem avivados, eles eram homens fracos, tinham medo, queriam voltar à pescaria, que era pescador, criar gado, cuidar de roça, quem cuidava das suas roças, e de família. Quando Jesus morreu, eles ficaram completamente decepcionados e ficaram fracassaram na caminhada, melhor dizendo. Mas Jesus prometeu isso aqui, que ele ia e voltaria, e ainda mais o Espírito Santo não deixaria órfão, mas o Espírito Santo seria justamente aquele que ia preencher a vida de cada um dos seus discípulos, como assim não aconteceu. E após o dia de Pentecostes nós vemos um belo trabalho e a vida dos discípulos serem cheios com uma finalidade justamente de proclamar esse evangelho. Veja que vem de Jerusalém até os confins da terra, porque de Jerusalém para Mirandiba nós estamos nos confins da terra, né? E esse evangelho foi o preenchimento, o avivamento do Espírito Santo foi tão grande que impactou o mundo, mudou a história da humanidade. Mas somente foi isso no dia dos discípulos? Não. Aconteceram outros avivamentos também, tem acontecido atualmente. Há homens e mulheres de Deus hoje avivados. Ah, sim. Na terra são justamente aqueles que permanecem com a chama viva, esperando Jesus voltar e pregando esse evangelho na dependência do Espírito Santo, buscando ser cheio da palavra de Deus. E claro que quando você é cheio de conhecimento de Deus, você estará cheio do Espírito Santo e avivado pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho, sem medo. E aí é quando você vai sair pregando, orando e também os milagres acontecendo. O Deus que curou no dia de Pentecostes é o Deus que cura ainda hoje. Ele não mudou, a sua palavra é a mesma, a autoridade é a mesma dele, porque é no nome dele que nós usamos e repreendemos o mal, e aí você é curado, você é restaurado, você é liberto pela palavra. E aí você poderá ser também um cristão avivado, ou um pecador arrependido e avivado, tocado pelo Espírito Santo. Você observa que quando o novo convertido ele se converte, ele é cheio de Deus, né? Ele quer pregar, ele quer cantar, ele quer andar, mesmo sem saber quase nada, mas ele quer. Ali é o toque do Espírito Santo, no avivamento, no Espírito ele foi vivificado, como diz a palavra de Deus no livro de Efésios. O que era morto foi tocado pela vida e pelo Espírito Santo, e aí ele é avivado para a proclamação do Evangelho. E aquele avivamento verdadeiro, no coração verdadeiro, ele permanece vivo. E a gente vê que no dia de Pentecostes foi justamente com a finalidade. Todos que estavam ali presentes em todas as nações compreenderam a língua, na língua na qual o Espírito Santo usou cada discípulo para falar de acordo com a necessidade de cada nação ali presente. Todos ouviram e levaram o recado para a sua nação, justamente da palavra do Senhor. O senhor concorda, pastor? Exatamente. É nisso aí que nós continuamos falando, o objetivo maior, né? O derramamento, do avivamento, que ali as pessoas que o seu idioma era outro, né? Sim. Eles ouviram ali o ensinamento da palavra de Deus, começaram a ficar admirados, mas como, né? Mas sabemos que foi obra do Espírito Santo. Então, para concluir minha participação, eu vejo aqui que quem é avivado é uma pessoa, tanto que tem desejo, como eu falei, que gosta de ler a palavra, como não tem nada. Nós vemos no Salmo 27, quando o salmista diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem me recearei? Aí ele diz mais: quando os malvados dos meus adversários investiram para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Aí o salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
Quer dizer, ele anelava, ele desejava, ele queria contemplar a formosura do Senhor, aprender no templo. Então uma pessoa avivada, elas têm essa qualidade, essas características, de ter desejo de se aprofundar, de aprender, de buscar, saber que a cada dia o Senhor dá uma nova revelação, e ele ser um crente novo, né? O crente não pode ficar crente velho, né? Ele precisa ser crente novo, renovado a cada dia, porque se ele se achar um crente velho, existe uma diferença entre do velho crente e o crente velho. O crente velho é aquele que às vezes relaxa, confia no tempo que aceitou Jesus, no tempo que foi batizado, no tempo que começou a cooperar e começa a se acomodar, não quer mais participar, se envolver, tem um verdadeiro avivamento, acha que não precisa mais participar de escola bíblica, porque já sabe tudo, né? E na verdade nós não sabemos praticamente nada. A cada dia o Senhor é misericordioso e nos ensina. Então precisamos ter esse desejo, desejar pelas coisas de Deus no coração, se aperfeiçoar a cada dia na presença de Deus, buscar ao Senhor, e mesmo que esteja fraco espiritual, mas não se conformar, porque tem pessoas que se conformam. Eu tenho me deparado com pessoas que dizem, mas antes eu era isso, né? Antes eu era aquilo, antes. Mas o Senhor é o mesmo hoje, Ele pode restaurar, avivar a minha vida, a sua vida, você que está meio parado, você que está aí meio apostatado da fé, levanta e anda na presença do Senhor, que o Senhor Ele vai te avivar novamente. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem sabe alguém está quase morrendo espiritualmente, mas o Senhor restaura e dá oportunidade de nós sermos restaurados. Porque todas as vezes, pastor, nós vemos na Bíblia que o povo de Israel estava distanciado, às vezes até pecando contra o Senhor. Quando ele se chegava a Deus, Deus se chegava para eles. Havia restauração e o povo novamente era abençoado. Eu não estou falando para ninguém brincar com Deus. Eu estou falando que Deus ele tem o poder de realmente restaurar a cada dia, né, e nós termos novidade de vida na presença do Senhor e ser uma pessoa avivada, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, uma pessoa que realmente esteja disposta a pregar a palavra de Deus, não olhando para trás. Jesus disse, aquele que lança mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino, ou seja, para a obra. Então nós não podemos estar olhando para trás, não faz igual a mulher de Ló, né? Exatamente. Então que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e possa nos avivar e nós ter desejo de a cada dia ser avivado, perseverando, se envolvendo, tudo quanto serve para a nossa vida espiritual, nós fazemos, não é isso, pastor? Isso é verdade. Lembrando que eu nasci numa época de um grande avivamento, no nosso Brasil, né? Boa parte do mundo, né? Isso por volta dos anos 1965, por aí, 64, 65, houve um grande avivamento no nosso país, onde nasceu muitas missões, onde nasceu muitos homens de Deus, o qual posso citar Enéas Tonini, foi um dos grandes avivalistas do nosso país, José do Rego Maciel, também o autor daquele hino Obra Santa também, e lembrando de quando ele chegou em um seminário, no qual eles lecionavam, para haver um avivamento é necessário oração, palavra e oração. E um grupo de jovens estava orando, e ali justamente foram expulsos daquele seminário por conta que eles estavam orando pelas madrugadas, procurando ser cheios do Espírito Santo. E ali o professor chegou e perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele disse, não, porque nós estávamos orando pela madrugada, buscando a presença de Deus e lendo a palavra. Disse, não, ninguém detém, é obra santa, né? E ali foi quando nasceu esse hino que foi cantado justamente naquela época por toda parte do nosso Brasil, onde nasceu na época também várias agências missionárias que até hoje permanecem
onde na época também nasceu a Convenção Batista Nacional, por isso que a nossa convenção ela tem o nome Convenção Batista Nacional, porque foi nessa época que nasceu, entendeu? A filha da CBB, Convenção Batista Brasileira, por conta de que aí foi feita uma obra de grandes missões no nosso país, e o povo pregando, enchendo estádios de futebol na pregação, e a multidão se convertendo. E não, a visão não era de visão, não era de dividir o que tinha, como muitos por aí pensam, mas a visão era justamente de criação, de crescimento do reino de Deus em nosso país. E aí nasceram várias igrejas pentecostais também nessa época, que ainda hoje permanecem, várias agências missionárias que também ainda hoje permanecem no nosso país, e são coisas históricas com fundamentos na palavra de Deus. Não foram coisas sem fundamentos, não foram movimentos vazios, não eram barulhos sem ser na palavra do Senhor, com fundamento na palavra do Senhor, porque há muita gente confundindo barulho com avivamento. Não é isso não. Barulho é barulho, avivamento é ser cheio do Espírito Santo, é considerar os irmãos, e na época que aconteceu isso no nosso país, entendeu? Os irmãos de todas as denominações unidos com um objetivo de pregação da palavra de Deus sem barreiras denominacionais. Então, era diferente. E hoje muita gente pensa que barulho é avivamento. Não, barulho é barulho, ele está incomodando, mas incomodando o quê? Às vezes até mesmo incomodando outros cristãos e pessoas, às vezes que é complicado essa questão, e a lei justamente para moderar isso aí, ver essa situação acerca de muito barulho. E não é avivamento. Avivamento é cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu irmão de verdade e pregar o Evangelho a toda criatura. Também não é roubar crente de outra denominação, de outra igreja, porque tem essa mania também, eu estou avivado, aí teu irmão não está avivado, vem para o meu lugar, porque só no meu lugar tem fogo. Que fogo? Só no meu lugar tem avivamento? Não, está errado isso aí, meu filho. Vai avivamento na história sagrada, e avivamento na história, nas histórias que aconteceram mundiais, foram para ganhar almas para o reino de Deus. E não levar crente de outro pescar o irmão que já é convertido. Não, que é convertido, já está na bênção isso aí. Permaneça na bênção. Se é avivado, ele vai estar proclamando o Evangelho. Se não é, então não é. Então, avivamento são coisas totalmente diferentes do que muita gente está pensando na atualidade, que é avivamento. Avivamento é muita conversão de alma, é pregação na palavra de Deus com toda a autoridade, é acontecer curas e milagres ainda hoje, porque Deus é o mesmo e a palavra é a mesma, Ele não mudou. Quem mudou foi as pessoas, são os homens que estão aí. Então, meus irmãos, eu entendo o avivamento dessa maneira. E eu sou um cristão avivado por Deus, graças a Deus, que foi Ele que me avivou, e o Espírito Santo e a sua palavra que arde como uma brasa viva no meu coração. Então, louvado seja Deus por isso. Só tenho que adorar e fazer a sua vontade, e cada dia mais me consagrar ao Senhor e glorificar o seu santo nome, enquanto aqui estiver. No dia que partir daqui para lá, porque completei a minha missão, e então vou ser recolhido. E você também, meu irmão, onde você estiver, seja um cristão avivado, cheio da palavra de Deus. Não é nem isso aí não, que isso aí é muita meninice que acontece por esse mundo afora, que Deus tenha misericórdia disso aí, porque vamos ser julgados diante dele. Você vai estar diante do Senhor. Não brinque com o que é sério, com fogo, com o que é verdadeiro, com o que é justo e com o Senhor dos Senhores. Imagine como é que Deus está vendo muita coisa nesse mundo em nome dele. Quando chegar lá diante do Senhor, ele vai dizer: não vos conheço. Ah, Senhor, eu curei, eu fiz milagre. Não, você fez, usou o meu nome, mas você esqueceu de viver. E o importante, minha gente, meus irmãos, é vivermos a palavra, humildemente, amando a Deus e a todo o nosso próximo, e aos nossos irmãos, que são os primeiros da fé. Se eu odeio o meu irmão, como é que eu vou compreender Deus se nem vejo Deus? Aí parece ser uma grande hipocrisia e um grande erro, e talvez uma grande mentira, certo? Porque se eu amo a Deus que não vejo, então eu amo meu irmão que vejo, sem acepção de pessoas, e a todo o meu próximo também, que precisa de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo dê misericórdia em todos nós, que Deus venha avivar a sua obra, não é, nos nossos dias,
que Deus possa avivar a mentalidade daqueles que estão fechados, que Deus mude. Nós precisamos de um grande avivamento. E pode estar acontecendo, e pode acontecer logo, antes do arrebatamento da igreja, porque a sua igreja será avivada. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Graças a Deus, que maravilha. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graça, Pai, mais um dia na oportunidade que estivemos de estar aqui, ó Pai, para transmitirmos a Tua Palavra. Senhor, abençoa todos os irmãos, ouvinte, ó Pai, dessa programação. Tome em Tuas mãos, Papai. Venha, Senhor, nos avivar a cada dia, Pai. Senhor, avivamento significa despertamento também. Verdade. Nos desperta, Papai, na Tua presença, que não venhamos, ó Pai, vivermos, ó Pai, dormirmos o sono da indolência, mas nos desperta a cada dia para meditar na Tua Palavra, para ir à Tua casa, para louvar o Teu nome, para buscar a Tua presença. Sim. Através, ó Pai, de oração. Deus abençoa nossas vidas, a vida do Amém. Pastor, a vida do nosso irmão Gilmar, todos, ó Pai, locutores aqui da rádio, em especial aqueles que pregam a Tua Palavra. Derrama, Pai, da Tua graça, Sim. do Teu amor, do Teu Espírito Santo, e que possamos, ó Pai, termos um verdadeiro avivamento, uma chama em nossos corações, ó Pai, que nunca venha se apagar, mas permanecer para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, querido, que for com a gente, onde quer que esteja. Um abraço a todos vocês, sem acepção. E fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.